A Morte Negra. Durante 26 anos, Marco Polo, seu pai Niccolo e o seu tio Mateu viveram na corte de Kublai Khan, soberano do Império Mongol. Ansiosos por regressar à sua pátria natal, conseguiram finalmente que o ancião imperador autorizasse a volta ao seu país. Ao ver que estavam preparados para o regresso, o grande Khan entregou-lhes 2 tabuinhas como salvo-conduto para viajar livremente por todo o seu reino, e aonde fossem receberiam provisões para eles e seus criados. Também lhes entregou mensagens para o Papa e para os reis da França, Espanha e do resto da cristandade. E seguidamente armou uma frota de navios para que viajassem de novo à Itália junto com os seus pertences. Quando a frota fez-se ao mar, ambas as partes sabiam que nunca se encontrariam novamente. Passados 3 longos e azarosos anos, desembarcaram finalmente em Veneza, assombrando os seus concidadãos que há tempos os tinham dado por mortos. Os diários de Marco Polo, escritos após o seu regresso do Oriente, foram publicados pouco depois da sua morte com as mais belas ilustrações das suas viagens. Como era o mundo em 1295, ano em que Marco Polo regressou a Veneza? O fato mais destacado era a existência do Império Mongol, um estado que uniria a China com a Europa pela primeira e única vez na história. Os grandes Khans, soberanos do maior império que jamais se teve notícia, conseguiram que as rotas que atravessavam as suas possessões fossem seguras de dia e de noite. Os artistas ocidentais imaginaram as estepes de Ásia povoadas de surpreendentes criaturas como este homem sem cabeça com o seu rosto no peito. Mas os viajantes não esmoreciam perante tão extravagantes invenções, e os contatos entre Oriente e Ocidente se multiplicaram. Os mesmos Khans sentiam grande curiosidade por conhecer como era o mundo além de suas fronteiras. Marco Polo relata que ele levava um diário durante suas numerosas viagens pelas terras de Kublai Khan, no qual anotava os curiosos costumes e usos dos povos, dado que Kublai Khan desfrutava muito mais ouvindo do que lendo os relatórios dos seus embaixadores e funcionários. Embora a cidade proibida atual tivesse sido ampliada e reconstruída, desde a época de Kublai Khan encontra-se edificada no lugar do seu palácio imperial em Pequim. Marco Polo não foi o único europeu que visitou o palácio durante o longo reinado de Kublai Khan. Desde a década de 1240, quando os mongóis atacaram a Europa pela primeira vez, tinham sido enviados missionários para o Oriente, numa tentativa de converter os invasores ao cristianismo. Conseguiram certo êxito, dado que o Papa recebeu uma série de arcebispos de Pequim, que converteram uma reduzida congregação de crentes. Porém, a maioria de visitantes que chegavam a Pequim eram comerciantes e suas esposas, que acudiam a um lugar tão afastado como a China à procura de artigos de luxo, como a seda e a porcelana. Muitos deles morreram no Oriente e lá foram enterrados. Como Caterina Biloni, cuja lápide escrita num híbrido do latim e do chinês em Yangshu, indica o lugar onde foi enterrada em 1342. Mas, lamentavelmente, o século da paz mongol chegou ao seu fim. Kublai Khan morreu em 1294 à idade de 80 anos. Seus sucessores não conseguiram conservar o domínio das zonas fora da China. E depois, em 1368, seriam totalmente expulsos de lá. Nenhum europeu voltou a seguir a rota da seda até Katai, porque, sem a proteção dos Khans, já não era um caminho seguro. Esta não foi uma catástrofe para o Ocidente, porque as especiarias continuaram chegando por mar da Índia e a frota veneziana ainda contava com várias centenas de navios. Na sua maioria, construídos nos estaleiros da República, o arsenal que naquela época era o mais complexo industrial de toda a Europa. As caravelas lá construídas empreenderam viagens regulares à França, Espanha e Portugal, Flandres e Inglaterra, transportando produtos orientais. Estes já não consistiam apenas em sedas e especiarias. As fortalezas e as estações comerciais genovesas e venezianas ao longo das costas do Mar Negro exportavam cada vez maiores quantidades de grãos e caviar para o Mediterrâneo.
Porém, a maior parte delas fretavam escravos do Cáucaso, georgianos, circasianos, russos. Este insensível comércio com a vida humana só foi interrompido na Europa junto com outros tipos de comércio, por uma calamidade que começou no ano de 1347, a Peste Negra. Dezenas de milhões morreram por causa da peste negra somente na Europa. Muitas cidades viram como morria a metade da sua população. Alguns mosteiros perderam todos os seus monges, exceto um ou dois. Esta foi a razão pela qual a morte se converteu numa obsessão fora de qualquer controle ou compreensão. Algumas aldeias foram totalmente varridas do mapa, convertendo-se em aldeias medievais abandonadas, das quais hoje em dia só restam alguns campos e relevos sulcados. O cronista Froissart, escrevendo pouco depois deste acontecimento, estava convencido de que tinha morrido uma terceira parte do mundo. Agnoli di Tura, que escreveu sua crônica em Siena, ainda foi mais alarmista. Este é o fim do mundo, disse. Considerando a escala do desastre, resulta curioso que ainda não se tenha chegado a um acordo com respeito à forma em que tudo começou. Não cabe dúvida de que chegou à Europa vinda da Ásia. Mas como? A teoria mais provável é que os primeiros transmissores foram um grupo de genoveses que regressaram à Sicília depois do assédio da sua fortaleza em Casa, na península da Crimeia. Contaram que os sitiadores mongóis tinham começado a morrer repentinamente por causa de uma estranha doença que produzia uma inchação negra que supurava sangue e que lhes ocasionava uma dor insuportável até que morriam. Desesperados, os mongóis tinham lançado os cadáveres em decomposição dos seus próprios mortos por cima das muralhas da cidade com uma catapulta gigantesca. Um reduzido grupo de sobreviventes genoveses tinha conseguido fugir de Casa. E durante o caminho de regresso à Sicília, a terrível pestilência atacou-os incansavelmente. Quando chegaram ao seu destino, a maioria deles tinha perecido. Após viajar despiadadamente pela Ásia, a peste negra chegou à Europa. Antes do fim do ano, tinham chegado à terra firme. Em implacáveis ondas viajou aos cantos mais afastados do continente e até às suas ilhas mais remotas. Poucos lugares se livraram. Apenas algumas zonas da Polônia e do norte da Itália. Em 1353, quando por fim a pestilência cessou, talvez uns 20 milhões de europeus, da Escócia à Espanha e da Irlanda à Creta, tinham morrido pela peste negra. Ainda está muito estendida a crença de que a doença era uma peste bubônica e que foi difundida por um mortífero parasita alojado no estômago de uma pulga, atraída tanto pelos homens como pelos ratos. Por conseguinte, a melhor defesa era matar todos os ratos e evitar os lugares onde estes viviam, como por exemplo, as casas. No entanto, a maior parte das pessoas matou cães e gatos, convencidas de que eram a fonte de infecção, e portanto, os ratos ainda se multiplicaram mais. Em vez de viajar para o campo e dormir ao ar livre como no Decameron de Boccaccio, cuja ação decorre no período da peste, a maioria das pessoas permaneceu nos seus lares. Como Fiammetta, a amante de Boccaccio, que morreu apestada. Quantos homens arrojados e belas damas!
Escreveu um poeta inconsolavelmente que qualquer médico teria declarado saudáveis, tomaram seu café da manhã com seus parentes, camaradas e amigos e ao anoitecer compartiram o jantar com seus antepassados no outro mundo. A peste negra não foi de maneira nenhuma o único desastre que se abateu sobre toda a Europa no século XIV. No ano 1300, o continente estava certamente quase todo superpovoado. Mais um século de crescimento econômico sem interrupção teria produzido um rápido crescimento da população nas cidades. Alimentar os seus habitantes tornou-se cada vez mais difícil. Entre 1315 e 1319, uma sucessão de más colheitas ocasionou carestias e epidemias. À medida que o século avançava, as más colheitas tornaram-se cada vez mais frequentes. Os pobres comiam qualquer coisa que encontrassem à frente: cães, gatos, ervas e até os seus próprios filhos, pelo que se dizia.